cara tá galã, né? Quando o cara não usa cinto de social é que é última moda, sabia, né? Deixa eu ver se tá sem meia também, deixa eu ver. Tá sem meia? Então tá na moda, senta aí, fica à vontade. Antes de mais nada, gente, como o Douglas ele entrou, acho que na metade do ano passado, né? Possivelmente você nem esteja seguindo ele ainda. Então eu vou falar para todos aqui apontarem a câmera do celular e já começarem a seguir o Douglas. Pode ser? Agora vai ser um protocolo nosso aqui. Todo mundo que se apresentar, a gente vai apontar e vai começar a seguir a pessoa, tá? Então pelo menos aí, nós vamos ter aqui uns 20 seguidores novos aí para vocês. Para nós aqui tá bom, viu? Ah, tá dando barulho? Chegou aí. Já tá chegando? Já estão seguindo. Aponta aí que é sucesso, hein? Vocês viram no grupo hoje, essa semana de WhatsApp, que do GEB, né? Que o Douglas fez ensaio fotográfico de uma galera aí, né? Cadê o microfone dele, por favor? Mas cadê o pirulito? Ó, esse me quebra, né? Pronto. Aí, Thalita, vai querer contratar? Fala. Exatamente, tá faltando gente ainda. Tenho minha lista de todos os integrantes lá e eu vou dando cheque, né? Então, aguardem contatos. Isso aí. Então, a gente conhece o Douglas, né? Inclusive hoje a gente fez uma foto improvisada do GEB, porque quem faz as fotos oficiais aí é o Douglas, toda semana, né? Então, basicamente já sabemos. Tem muita coisa que a gente quer perguntar aqui. Eu não ensaio geralmente a entrevista para ela ficar natural, né? Inclusive vocês podem fazer qualquer tipo de pergunta também que vocês queiram, contanto que não constranja o participante, tá? Não venha constranger o participante. Mas vamos lá, vamos começar então. Acho que antes de mais nada, quando eu sento com qualquer empreendedor de qualquer idade, a minha pergunta inicial é assim: com quantos anos você decidiu que você deveria ter seu próprio negócio? A decisão mesmo foi com uns 22, 23 anos. Você tem quanto agora? 24? 28. Eu estava fazendo biologia. Eu posso contar? Pode. Eu estava fazendo biologia na Unesp. Na verdade, eu fui transitando entre algumas coisas, né? Eu cheguei a fazer educação física na Unesp também, em Bauru. Depois eu fui para biologia, porque dentro da educação física achei muito legal a parte de fisiologia e anatomia. Queria ser professor. E aí no meio do caminho, fazendo biologia no segundo e terceiro ano, eu fui analisando e falei assim: bom, ser professor é um projeto, mas eu tenho outros projetos de vida. Por exemplo, ter uma família e etc. Só que para ser professor universitário, comecei um pouco tarde na biologia. Eu tinha uns 22, 21 anos. Até eu terminar, 26 anos. Até fazer um mestrado, 28, 29. Até um doutorado, 30, 30 e poucos. Até um pós-doc, alguma coisa. Eu falei, e aí, eu vou começar minha carreira com 35, 40 anos, basicamente? Né? Falar assim, agora eu sou professor? Não dá. Porque eu tenho o sonho de ter família, não vou começar a ter família com 30 anos, 35 anos, 30, não dá. Então eu falei assim, eu vou cortar o plano já. Né? Vou concluir a faculdade, mas já vou começar a pensar em outras coisas. E foi aí que eu decidi, no segundo, terceiro ano da faculdade, eu já tinha ciência de que eu não queria ser biólogo mais, que eu não ia ser professor, talvez um dia por hobby, ou num projeto, alguma coisa do tipo, mas aquilo já estava abortado, e aí foi a decisão. Inclusive foi num Natal, porque eu comecei a falar assim, bom, se eu vou empreender, se eu vou trabalhar com outra coisa, eu preciso ter grana. Porque até então eu era só um universitário que ganhava bolsa, fazia os projetos e tal, dava aula em cursinho. Falei assim, eu preciso ter grana. Aí eu comecei a trabalhar de garçom na pizzaria, na Pizza Frita. Não sei se alguém já me viu lá, mas era eu mesmo. Então, eu trabalhava de garçom lá na Pizza Frita, depois eu comecei a ser atendente. Chegou em menos de um ano, mesmo sendo freela, não sendo contratado, eu atuava basicamente como gerente lá e fui juntando grana. Chegou no final do ano não dá para viajar. Porque é a hora que bomba a pizzaria, bomba os negócios, então normalmente eu sempre viajava e eu fiquei para os meus pais, aí aquele momento de solidão onde você não tem para onde olhar, você olha para você mesmo, né? E assim, bom, mas eu tenho que decidir agora nesse final de ano o que eu vou fazer. E é até legal porque ali está escrito empreendedor e fotógrafo, e foi nessa ordem. Primeiro eu decidi que eu queria empreender,
E depois eu decidi que eu queria ser fotógrafo. Então eu comecei a pensar, dentro das minhas características, o que eu tenho de bom para oferecer. Porque eu entendo que todo trabalho é um serviço. Então, para que eu sirvo? Para que eu sirvo bem? Então eu comecei a analisar isso dentro das minhas competências e dentro daquilo que me daria um retorno financeiro interessante, eu escolhi fotografia. E foi bem naquele fim do ano que gerou a pandemia. Então foi assim que eu comecei a ser empreendedor. Na virada de 19 para 20, né? Exatamente. E como é ser fotógrafo? Não assim, obviamente, né? No dia a dia seu, mas como é ser fotógrafo e ter que abordar as pessoas? Como é que é esse comercial de fotógrafo? Eu brinco que não existe, né? Se você for conversar, se você conhecer alguém fotógrafo, sempre fala assim, como você prospecta clientes? Como que você atrai novas pessoas? Como que você vende? O máximo que eles vão fazer é fazer um tráfego. Anunciam, fazem alguma coisa no Instagram. Não existe. Né? É muito raro algum fotógrafo que vende. Algum fotógrafo que tem um tiro mesmo empreendedor. A maioria é um artista, que gosta da arte, que primeiro foi fotógrafo e depois, por consequência, tinha que tocar sua empresa para sobreviver. Então, é muito raro mesmo. E essa foi um grande diferencial que, assim, eu falo com toda a convicção. Ao longo da minha jornada existiram gigantes que a gente vai... a frase que eu gosto muito, apoie-se no ombro de gigantes e você enxerga mais longe. Né? Então, não é que o Douglas é grande, não, mas eu tive a oportunidade de conhecer gigantes ao longo da minha trajetória que me permitiram ir me apoiando e enxergando mais longe. Então, logo cedo, quando eu comecei, eu falei assim, opa, eu preciso primeiro estruturar isso como uma empresa, porque não dá para eu ser um artista só. Então, eu já comecei a correr atrás, fui fazer curso, procurei o Sebrae, na época eu fiz até com a minha mãe os 2 cursos, porque ela, como confeiteira também, vamos me profissionalizar. E nós fomos buscar o Sebrae, e foi aí que eu conheci o Emerson, inclusive. E aí eu conheci o Emerson, comecei a fazer uns trabalhos de foto com ele, e ele me convidou para ser vendedor. E aí eu falei assim, agora, porque eu preciso aprender a vender. Que negócio que sobrevive sem vendas? Nenhum. Então, eu tinha a oportunidade ali na minha mão de aprender a vender ganhando para isso. Eu falei assim, não tenho outra. Então, naquela época, eu trabalhava com vendas, na visão de manhã, trabalhava na pizzaria à noite, fazia faculdade à distância, porque era na época da pandemia, e fotografava. E foi aí que eu aprendi a ter a abordagem. Hoje, a gente consegue captar clientes, consegue ir atrás, faz parte, e o que eu estou investindo bastante é no mercado tradicional. É louco isso, porque todo mundo vai para o digital, e é importantíssimo. Mas eu estou começando a investir mais no tradicional. Eu sou fotógrafo, meu trabalho é muito físico. Então, conhecer pessoas, ter networking, etc., é muito mais vantajoso para o meu negócio do que às vezes eu anunciar para 2.000 pessoas, para o Brasil inteiro. Não é o momento. Então, a minha prospecção hoje tem sido assim, por isso que vocês estão me vendo direto lá no direct, postando foto e etc. Né? O Emerson está até com ciúme já ontem, ele até falou assim, agora você só fica fazendo os negócios do GEB. Né? Você falou 2 coisas que eu acho que já dá gancho para um monte de coisa. Como geralmente eu estou dentro do processo de mentorar a empresa, você falou um negócio sensacional. Eu encontro muitas pessoas que são artistas geniais, mas não sabem vender o seu produto. Vocês conhecem alguém assim? Conhece? Eu conheço um Aspar. Genial, artista genial, mas não consegue vender o produto. Então aí está um ponto, realmente, né? E dá para ver na sua garra de ser garçom, fazer isso, fazer aquilo, tal, que é o empreendedor. O empreendedor é seco para aprender. Ele quer, deixa eu entrar aqui para aprender. Ele quer aprender para depois aplicar nas coisas dele, ou para se despertar. Isso é muito legal. Só que agora, quando no final você falou a respeito de vendas, eu preciso vender, aí você tocou num ponto sensível que eu acho que é legal, quando a gente passa para falar como é a sua estrutura, né? As vendas, né? Tem gente na internet falando que vendas é técnica, tem gente na internet falando que vendas é feeling. Para você, vendas é o quê? É uma junção, né? Eu não acho que nem é só um, nem é só outro. Eu acho que quem não tem o feeling dá para aprender a técnica, e quem
tem o feeling em aprender a técnica, vai conseguir desempenhar mais. Eu sempre disse, eu não sou vendedor. Eu não, sabe aquela pessoa que você olha e fala assim, esse cara é vendedor. Antes mesmo dele nunca ter vendido. Eu não era vendedor e eu nunca tinha vendido, ponto. Então, se eu conseguir vender, é porque é possível aprender, é possível desenvolver técnica, é possível afiar o machado, como a gente diz, né? Então, é isso que eu sempre, inclusive, passo para o pessoal lá no escritório, que dá para aprender, dá para se aperfeiçoar, é o dia a dia, é você ir lapidando cada técnica. E no fim das contas, a venda é assim, a pessoa tem um problema, você tem uma solução, você tem que mostrar que você tem essa solução. Então, existem várias formas, você pode ser criativo, você pode ser até contido, mas se no fim das contas você serve para aquela pessoa, e volta àquilo que eu disse no início, para mim, trabalhar é servir, então se você serve para aquela pessoa, não tem por que ela não te contratar. E esse é o principal ponto da venda. Então, se você não consegue mostrar que você serve para aquela pessoa, esquece. A gente não vende. Então, esse é um desbloqueio que eu acho que aconteceu comigo e que pode acontecer com qualquer pessoa na parte de vendas. E talvez seja o calcanhar da maioria das empresas. A gente não gosta de vender, a maioria das pessoas. Tem poucas pessoas assim que tem o time comercial mesmo que gosta e fala assim, poxa, hoje eu tenho que vender 10 contratos, sabe? A maioria tem um negócio e precisa vender para que o negócio sobreviva. Tudo bem, essa é a realidade da grande maioria. Mas como adultos, a gente faz um monte de coisa que a gente não gosta mesmo. E tem que fazer bem feito. Então, a venda é um processo que, se a gente colocar na cabeça que eu preciso servir alguém e aquela pessoa precisa desse serviço, aí eu entendo de uma forma melhor. Isso é o que eu sempre tento passar para o pessoal lá dentro. Mostra que é serviço. Mostra que você está ali tendo algo de bom. Quando você fala assim, eu tenho algo de bom para te oferecer, eu nunca vou ter medo de vender. Aquela timidez, aquele negócio de tipo, pô, mas parece que eu vou incomodar a pessoa. Pelo contrário. Você não está incomodando, você está oferecendo uma solução para ela. Mas assim como um médico, né, você pode oferecer a cura para o paciente. Ele pode aceitar ou não. Ele pode falar assim, eu quero conviver com a minha enfermidade. E está tudo bem. Mas você não deixou de oferecer algo bom para aquela pessoa. Então eu entendo a venda dessa forma. E aí cada um desenvolve uma técnica, uma performance, spin selling, tem um monte de coisa que dá para abordar. Mas na raiz mesmo, é ser humano se conectando com ser humano. Ele mencionou spin selling, tudo bem? Quem sabe o que ele falou? Spin selling? Que bom que ninguém levantou a mão, porque no clube da mentoria, que eles estão no GM Black, vão receber um treinamento de vendas com PNL e spin selling, tá? A gente vai aprender a fazer spin selling em vendas, certo? Cada 10 abordagens você tem que vender 9, não existe vender 3. Para cada 10 machadada tem que levantar 9 minhoca. É técnica, gente. Tem técnica para fazer. Pode ter certeza que você está perdendo venda porque você fala demais. Você dá o fruto, tira o fruto da mão da pessoa. Dá o fruto, tira o fruto. Já viu para mim um vídeo que fala sobre vendas, tiração de sarro. Já viu um que o cara vai comprar um picolé e o cara tira da mão dele, põe na bolinha, é aquilo ali. Quando eu vejo muita gente vendendo, eu vejo a pessoa dar a bolinha na mão da pessoa, tira a bolinha, dá a bolinha, tira a bolinha. Então a gente vai aprender a fazer vendas com spin selling, né? Inclusive pelo WhatsApp, um monte de coisas aí. Parabéns. Se usa a técnica spin selling é legal. É muito bacana aí. Uma das, né? Porque tem várias, né? Agora fala para nós assim, hoje, 2024, como que está a sua estrutura, para onde da onde ela saiu assim de 2022, 2023 até chegar hoje. E aí se você quiser já falar um pouco sobre o teu produto principal hoje, o que você faz, o que você pode entregar para as pessoas, fique à vontade. Tá, então, bom, eu comecei a trabalhar com a parte de vendas, então a minha estrutura era essa, era trabalhar na visão e ser fotógrafo, porque daí eu saí da pizzaria que eu não dava mais, né, eu estava fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, precisava focar. Então, a minha estrutura era fazer eventos externos, eu não tinha uma estrutura própria. E aí depois eu consegui ter um estúdio ali no Jardim Paraíso, que ficava do lado ali da Sala da Visão, né? Onde hoje é a Sala do Emerson, se vocês forem visitar lá qualquer dia a Visão, era meu estúdio antes. Né? E a gente compartilhava a sala de reunião e tinha a sala, então às vezes eu estava trabalhando na Visão, acabava o expediente, eu só pulava pro lado no estúdio. E aí depois, num bate-papo de café, né? Porque o Du, quem já foi lá, sabe que o Du trabalha também na outra sala do lado. O do Carrega, né?
E nós estávamos ali, naquele dia, é engraçado como as coisas acontecem, né? A gente trabalha em cima da boleria. Quem foi ali, em frente do Central de Jardim Paraíso, tem a boleria, em cima tem as salas comerciais. E nós convivemos ali, tudo bem, a moça da boleria já foi até cliente do Emerson, já foi cliente nossa do sistema, tudo. A gente nunca tinha ganhado um bolo. Você já tinha ganhado um bolo antes? Nunca tinha ganhado um bolo. Naquele dia a gente ganhou um bolo. Por que? Eu não sei. Eu até fiquei brincando com a Emerson, o que você fez para ela te dar um bolo, né? Mas eu dei um manual de franquia para ela, para estruturar toda a parte de cozinha, só de alimentos. Só deu um manual de como franquear. Agora tá explicado. Porque aí a gente foi lá e ganhou um bolo. Eu falei, caramba, né? Ganhou um bolo, todo mundo feliz. Aí chamamos até o dono, vamos, chamou a equipe do Dudu, juntou a gente ali e começamos a comer bolo na sala da visão. E aí, quando a gente viu, a gente estava sentado em roda e conversando. Parou o trabalho. A gente estava comendo bolo e conversando. Aí, de repente, não foi nem eu que toquei o assunto. O Emerson virou e falou assim, viu, o Douglas está querendo mudar, ele estava querendo um espaço maior, porque eu realmente estava querendo ampliar meu estúdio. Falou tudo, você não conhece nenhum lugar? E aí o Dudu é sobrinho do Carrega. Né? Exatamente. Aí ele falou, vamos lá no meu tio, ele tem um estúdio lá, ele não aguenta mais tirar fotos, às vezes ele aluga pro seu estúdio. Eu falei, tá, a gente pode ir. Ele falou, não, vamos agora. E o Dudu foi e falou assim, vamos lá, entra no carro aí. E foi assim. Eu falei, tá bom. Ele só ligou, tio, você tá aí? Tô indo aí. E foi. Aí ele chegou, a gente conversou com o Carrega, falou assim, a ideia era essa e tal. E aí ele olhou assim e falou assim, dá pra eu pensar em alguma coisa, mas ele não tinha muito gostado da ideia, né? Aí ele foi, deu uns dias, o Carrega falou assim, o Carrega, né? O tio, né? O dono da empresa Carrega, não o Eduardo. Ele entrou em contato comigo e falou assim, viu, você não quer comprar aqui não? Eu falei, querer eu quero, mas não tem dinheiro. Né? Seria legal ter, né, um negócio, né, Major Mateus, uma estrutura já consolidada. Eu falei, mas não tem dinheiro, quanto você está querendo? Tanto. Eu falei, mas não é nem a pau, não tem essa grana. Ele falou, mas você não consegue pegar um financiamento? Eu falei, cara, eu tenho um MEI, né, meu faturamento nem é tanta coisa, você acha que o banco vai olhar para mim com 20 e poucos anos e vai falar, toma filha, não vai. Aí eu falei assim, mas ok, vou fazer minha parte, eu vou correr atrás. Fui atrás do banco, e lógico, deu dito e feito, não dá, né? No máximo que eu ia levantar era alguma coisa. E aí conversando, a pessoa fala assim, pede pra arrendar. Fala com ele lá, tenta alguma coisa assim. Eu falei assim, tá bom, né? Vamos tentar. Aí eu negociei, falei assim, viu, tem como fazer assim? Daí ele falou, tá, mas você tem que dar uma entrada de tanto. Mas essa também não tem. Aí eu falei assim, agora eu vou ter que arrumar um jeito, né? Aí eu pedi um patrocínio. Cheguei e falei, pai, você não tem esse dinheiro para me emprestar e tal, e aí eu vou te pagando em suaves prestações, né? Da entrada, o que seria a entrada. Entrada. Aí meu pai foi e me emprestou, né? E aí consegui comprar lá, e aí é um financiamento basicamente. Todo mês eu continuo ainda pagando pelo negócio. Então hoje nós temos a loja, inclusive mudou a fachada lá, agora já não é mais Carrega. Né, mudamos, já está tudo bonitinho, ficamos 6 meses até para o pessoal desmamar um pouco, né? Então agora a gente foi percebendo que os clientes já procuravam o Douglas, já procuravam o Bruno, já procuravam a Thaís. Então a imagem, alguns ainda mais antigos chegam e falam, ei, cadê a Cássia, cadê o Carrega? E ainda acham que eu sou filho do Carrega, alguma coisa do tipo. Mas aí o pessoal já foi acostumando, a coisa já foi fluindo melhor. Se for fechar, eu sou filho do Carrega, eu sou filho. Entra aí. É sobrinho. Aí acabou ficando dessa forma, e a estrutura que a gente tem lá no Carrega, a gente oferece produtos de fotografia de forma geral, impressão, 3x4, personalização de caneca, de camiseta, foto no estúdio. As fotos que vocês veem no B2B é lá no nosso estúdio, dentro da loja mesmo. Aí tem foto de família, corporativo, evento. Tem gente que já foi tirar foto do aniversário do filho aqui, vou agora, inclusive em fevereiro. Então, pode me chamar para essas coisas também, que a gente faz foto, a gente tem equipe, tem tudo certinho lá. E na visão eu continuo lá, tem gente que não entende, né? Às vezes o pessoal fica perguntando, mas por que você fica na visão, né? O que você faz lá? Eu trabalho com vendas. Não, mas você tem o seu negócio aqui, por que você não fica aqui, né? Tem gente que acha que eu tô maluco. Né? Mas não, é porque lá na visão a gente tem
toda uma estrutura que é interessante para permanecer. E como o Emerson tinha comentado da vez que ele fez o Jab Talks dele aqui, dentro do projeto da Ponto Mais em específico, eu tenho sociedade com ele. Então, que também eu tive que, né, correr atrás de um financiamento aí para pagar a minha parte e conseguir essa sociedade. Então, não é por loucura nem nada. Você é sócio de um produto dos projetos, mas a gente toca basicamente tudo. Como o Emerson falou, ele entregou a chave e falou, ó, porque quem conhece sabe que o Emerson não para, né? Ele está sempre cliente, está atendendo bastante gente, graças a Deus. Então, a gente está lá cuidando dessa parte, estamos estruturando, mas a gente está tocando os dois negócios. Sim. Né? O Emerson deixa a gente muito irritado com o comentário aqui, né? Se você não ouviu aí... Mas é isso aí, fio o dedo na ferida, né? É isso aí. Mas você sabe que eu estou lendo um livro e eu vi uma frase lá assim, eu falei, isso aqui não é gostoso de ouvir, muita gente talvez não vai gostar de ouvir, mas lá fala que uma das grandes características empreendedoras são pessoas que não conseguem ter apenas um negócio. Tem vários negócios. Por exemplo, quando me perguntam, eu falo, eu não sei explicar para você. Para mim é assim, eu tenho que pensar, tipo, eu vou dar um exemplo aqui, que aqui é muito fácil falar isso aqui em Botucatu, né? Olha que curioso, né? Grupo Ruas, né? Grupo Caio, né? Você sabia que do próprio grupo dele tem empresa de vidro, empresa de borracha, empresa de pneu, empresa de não sei o quê? Porque ele é empreendedor. Mas nós vamos ficar comprando pneu da onde? Nós vamos comprar vidro da onde? Não, vamos abrir uma empresa de vidro. Aí é outro negócio. Então você vai comprando negócios, vai solucionando os problemas da sua própria base principal com outros negócios, né? Então isso é uma característica empreendedora mesmo. Não quer dizer que quem não tenha vários não seja empreendedor, né? Se eu não me engano, o shopping aqui também dá shopping deles também. Shopping também é deles. Tem uma ilha também, Ilha Bela, que é deles. Tem 4 linhas do metrô em São Paulo, que é do Grupo Ruas. O minhocão que você anda lá do metrô é do Grupo Ruas. Você estava achando que era só ônibus, né? Tá vendo aí? Então tem uma série de coisas que... Cara, é muito legal ver a história assim. Tem uma coisa que você falou agora que mexeu comigo. Não ter o dinheiro, né? Ser sócio de 2 empresas e não ter o dinheiro. Que dica que você daria para alguém que está aqui hoje, empreendedor, está precisando dar o próximo passo na empresa, não tem o dinheiro, normal. Se a gente tivesse dinheiro, também nós estava nas ilhas Fiji, né? Agora, né? Não tem o dinheiro, mas que fez com que você fosse atrás. É enxergar a oportunidade também, não foi nenhuma loucura, né? Não é um negócio assim que você fala assim, pô, eu peguei dinheiro e apostei. Não era bem assim, existiu toda uma análise, né? Então, por exemplo, com relação ao projeto da Ponto Mais, eu já estava trabalhando nele há 2 anos, sem ser sócio. Eu já sabia o que ele podia me render e eu sabia o potencial que tinha para crescer. A gente estava vivendo aqui. Tanto que a gente recuperou o investimento em... 1 ano e meio... Não, foi antes, eu acho, né? 1 ano e meio foi o dobro do investimento. 1 ano e meio? Então não era um negócio assim da minha cabeça que eu virei e falei assim, iludido, e falei, vou investir. Né? Uma coisa que a gente tinha certeza de que se a gente continuasse trabalhando da forma como estava, e eu estava sendo conservador na minha aposta, porque eu sabia que a gente não estava no nosso full potencial. Porque naquele momento, quando eu me tornei sócio, era como se fosse uma eu presa, porque, como eu disse, o Emerson ele está sempre nos clientes. Na época tinha a Isa também, né? Só que a Isa era da parte de consultoria, trabalhava junto com o Emerson. E era eu tocando a parte de sistema sozinho, era venda, prospecção, suporte, treinamento, implantação, tudo. Então, sendo conservador, sabendo que eu sozinho trabalhando conseguiria retornar o investimento, eu sabia que quando a gente crescesse e ampliasse, igual nós temos uma estrutura melhor hoje, com certeza a coisa seria ainda melhor. E a mesma coisa foi o Carrega. Então, nós sentamos, pegamos toda a documentação lá, os faturamentos, etc. O Emerson me ajudou muito nessa parte. Então, nós sentamos, analisamos tudo. Então, assim, ó, isso aí é um negócio que é rentável, que vai dar para pagar, vai dar para... Lógico. Tem gente que olha e fala assim, pô, a moça da Estônia, inclusive, foi me atender essa semana. Aí ela falou assim, mas quantos anos você tem? Eu falei, 28. Mas 28 com 2 negócios? Eu falei assim, então,
Só que aí o povo acha que, então você tá rico. Né? Nada. Esses dias fui fotografar um batizado, encontrei um padre amigo meu. Aí ele foi e falou assim, eu falei assim, padre, passa lá na loja. Eu falei, que loja? Eu carrega. Mas por que você está trabalhando? Não, eu falei, não, eu comprei lá. Não, então você tá rico, porque o carrega era rico, então imagina, padre, eu só tô endividado mesmo. Então, acho que uma das coisas é analisar bem o risco do investimento e a outra coisa é entender que é só dinheiro, gente. Oportunidade, né? É só dinheiro. Pô, deu errado, você vai ficar devendo. Beleza. Trabalha e paga, entendeu? Você sabe o que é curioso? Então, assim, o máximo que vai acontecer é você ter que aguentar o banco, né? Mas é melhor dever para banco que dever para parente, que dever para... É melhor dever para banco. Eu espero que meu pai não... É melhor dever para banco, viu? O banco, pelo menos ele dá uns buracão para você assim, aí ele fica uns 6 meses sem te ligar. Né? Você vai ficar devendo, mas tudo bem, se você deu certo, você paga o banco e tem um negócio rentável. Se não deu certo, tem saúde? Tem? Então vai para cima, trabalha e paga. Então é uma mescla de enxergar a oportunidade, fazer conta, junto com pessoas que entendem, né? Que às vezes a conta que você está fazendo não é a conta real. Procura alguém que entende, abre os documentos, vê as contas, vê a saúde do negócio, né? E tem que ter coragem também, né? Porque às vezes a gente tem coragem de financiar um carro, é isso que às vezes não entra na minha cabeça. Tem empreendedor que tem carro de 100 mil, a empresa dele está afundando, ele financia o carro, mas ele não financia uma máquina para a empresa dele para o próximo nível. Lembrando que se a empresa for para o próximo nível, ele compra o carro que ele quiser, o iPhone que ele quiser, ele muda para o apartamento que ele quiser. Então não dá para entender isso, né? Porque a pessoa está na... Ontem, inclusive, eu estava ouvindo um podcast e o cara falou assim, o nosso egocentrismo faz a gente não enxergar que se a gente tomar aquela decisão, a gente vai para o próximo nível. Então eu prefiro ficar comprando coisas fúteis, né? Inclusive o gancho do que você falou é dívida de consumo é o que a gente tem que fugir. Dívida de alavancagem é o que a gente tem que ir para cima. Então o que você fez foi dívida de alavancagem. É que para a parte empresarial é interessante, né? Você ter dívida no CPF não é muito legal. Agora no CNPJ, quando você está buscando alguma coisa para crescer, para evoluir, acaba sendo interessante. E que é tentador, né? Porque, querendo ou não, eu tenho 28 anos. Se eu for lá, todo mundo que está ao meu redor, a maioria está jogando videogame. A maioria está curtindo uma balada e etc. Está comprando um iPhone mais novo, está com um carro zerado. E que, em tese, hoje eu poderia estar vislumbrando isso, de verdade. Mas quem me conhece sabe que eu continuo com o mesmo carrinho, com a mesma coisa, porque eu sei que existem outras prioridades. Ainda que eu seja bem emocionado, sendo bem honesto. Porque ontem mesmo cheguei na sala do Emerson e falei assim, Emerson, eu tive ideia disso, não sei das quantas, eu estava fazendo as contas, eu acho que dá para fazer até uma outra unidade já. Aí ele falou, calma aí. Faz o seguinte, seu compromisso é esse. Depois que você sanar esse, a gente vai para o próximo passo. Tá bom, sim senhor. Mas terminando essa dívida, já começa outra de alavancagem. É isso aí. É mais ou menos isso. Eu só estou esperando terminar ela. E isso é uma coisa que também é difícil das pessoas que estão ao seu redor entender. A empresa sempre tem que estar alavancando. Então, terminou de fazer uma coisa, desidrata de novo e vai para o próximo nível. Porque não dá para parar. Qualquer empresa hoje que está parada no tempo, ela vai quebrar a gente. Tem que mudar de prédio, tem que mudar disso, tem que comprar máquina mais forte, tem que ampliar, faz o centro, faz não sei o que, compra cadeira, tem que fazer isso. Parabéns por ser aguerrido nessa área. Agora, assim, só querendo deixar claro que, volto a dizer, ao longo da nossa vida a gente tem a oportunidade de se apoiar em grandes gigantes. Tem gente que aproveita essas oportunidades, tem gente que não. Não é o Douglas propriamente dito. Eu tive, assim, dentro da minha cosmovisão, dentro da minha formação humana, eu tive vários grandes, eu falo grandes homens, tá? Não é que menosprezando mulher, não é esse o ponto, mas é que, para mim, é muito claro que formar um grande homem é formado através de outros grandes homens, formar uma grande mulher é através de outras grandes mulheres. Uma mulher pode ajudar um homem a ser um bom ser humano, um homem pode ajudar uma mulher a ser um bom ser humano. Por exemplo, minha mãe está aqui, eu amo ela e na minha formação não tenho nem o que falar, entendeu? Mas ela, por ser mulher, nunca conseguiria me formar um grande homem. E eu, por ser homem, nunca conseguiria formar alguém grande mulher. Eu posso te contribuir na sua história de uma forma geral.
Então, o aprender ao longo dessa história, eu tive dentro da minha cosmovisão alguns grandes homens que me deram o norte, né? E que me puderam me colocar aqui hoje. Então não se trata só do Douglas em si. Tenho muito claro isso, eu não tenho essa vaidade de falar assim, nossa, eu sou o cara, foi um esforço e tal. Gente, foram várias pessoas boas no meu caminho, foi sorte pra caramba, e quem tem fé foi providência pra caramba. Eu falei, a gente nunca tinha ganhado um bônus. Se a gente não tivesse ganhado um bônus, a gente não ia tomar café. Se a gente não tivesse tomado café, eu não tinha conversado com o Du. Se o Du não falasse assim, entra no carro agora, talvez eu tivesse enrolado e não tinha ido lá. É isso. Entendeu? Então, são coisas assim, eu não tenho a vaidade de falar assim, olha, foi tudo o meu esforço. Não, teve esforço. O esforço é o pontapé inicial. Sim. Mas teve várias coisas que foi formando para que a coisa acontecesse. Então, desde ver, às vezes, meu pai chegando de madrugada, porque teve que trabalhar de madrugada. Hoje, quando eu estou trabalhando e trabalho, considero doses cavalares hoje, porque é de domingo a domingo, basicamente. Ontem, ela não está aqui, mas eu saí 10 horas da noite lá da loja, tendo pegado já cedo também. E eu sei que a maioria das pessoas é assim, mas por que hoje eu tenho a capacidade de fazer isso? Porque eu vi meu pai fazendo isso lá. Eu vi ele contando a história do meu avô, indo lá uma montanha, como é que fala? Que antigamente, para fazer ladrilho da rua, né, você tinha que ir lá na montanha e quebrar a pedra. Como é que chama? Esqueci como que chama. Pedreira. Uma pedreira. E aí na pedreira, para colocar a dinamite, né, para explodir, precisava fazer os buracos. E aí eu vi a história do meu avô ficar marretando o dia inteiro. Você imagina marretar um dia inteiro uma pedreira? E vamos dizer assim, tirar a família dele da pobreza, porque eles pegavam um arroz picadinho lá, quebrado, que era mais barato, porque não tinha nada, e se esmurrar lá na pedreira. E entre várias grandes pessoas que ao longo me proporcionaram de estar aqui hoje. Então eu sou muito grato a tudo isso. Só queria deixar isso claro, que às vezes a gente, como empreendedor, a gente começa a ignorar essa parte. A gente começa a crescer um pouco e falar assim, pô, olha só o que eu construí. Mas como que você construiu? Então eu acho que ter essa consciência é extremamente importante. Ver que se fosse só o esforço pelo esforço, sei lá, boia fria se esforça pra caramba, não se esforça. Né? E dá muito certo, porque o que você está falando tem a ver com... Na Bíblia, tem 5 ocasiões onde Deus frisou que você tem que honrar aquelas pessoas específicas. Se você desonrar, vai dar errado a sua vida. Uma delas é, nunca desonre quem te honrou. Você só chegou até aqui. Mas é que meu pai foi um alcoólatra. Não importa. Você está aqui porque ele te colocou no mundo. Então, nunca desonre quem te honrou. Então, quando a gente honra as pessoas que ajudaram, que apoiaram, falou, segura, acabou. Você está vencendo uma batalha e você recebe bênçãos, né? Como você mesmo disse, quem tem fé nisso, com certeza a bênção vem, né? Então, parabéns mesmo. Parabéns, porque não é comum a gente ver jovens empreendedores com uma postura, uma visão, um pensamento como esse. Como você mesmo disse, é fragmento de várias outras pessoas que passaram pela sua vida e te ajudaram. Eu também, mesma coisa. Desde o primeiro emprego até hoje, né? Então não podemos dizer que foi nós que fizemos nada, né? Fomos sendo construídos, forjados na picareta, né? Como a gente está falando aqui da pedreira, né? Fomos forjados na dinamite para chegar até aqui, né? O esforço ele acaba sendo o primeiro passo. Ele não existe, se você está parado, não existe movimento, mas não quer dizer que ele foi a causa de tudo. Isso. Agora eu queria nessa parte final agora só que você dissesse para o pessoal, embora vai ter um dia específico que você vai falar sobre isso aqui, mas só como é que fala, uma degustação, na tua opinião, você que trabalha com fotografia, qual que é o impacto que tem quando a gente abre uma rede social, uma foto do Instagram, alguma coisa, e a gente vê um profissional com uma foto não adequada para quem ele é, o que ele representa, ou a imagem que ele está querendo passar? Tá, eu gosto de usar muito o exemplo, porque quando a gente fala de foto, se eu falar para você precisa de uma foto que é importante, eu sei que muitas pessoas já trava com foto, eu sei disso. Se eu perguntar aqui quem gosta de tirar foto,
Não, vamos fazer. Posso? Quem gosta de tirar foto? Levanta a mão. Quem gosta de tirar foto? A grande maioria não gosta. Essa é a verdade. Eu mesmo não gosto, por isso que eu fico atrás da câmera, não fico na frente. Então, assim, é natural isso. Agora, como eu disse, a gente é adulto, a gente faz um monte de coisa que a gente não gosta, mesmo porque tem que ser feito. E quando nós estamos no empreendimento, de forma geral, a gente está ali para servir. A gente tem que sacrificar um pouco eu em prol do outro. Então, eu estou ali, aquela pessoa precisa do meu serviço. Só que imagine o seguinte, você tem a melhor solução do mundo. Você tem a melhor solução do mundo. Só que ninguém percebe isso. Do que adianta? Você tem, mas ninguém sabe, ninguém vê, ninguém consegue perceber. Às vezes você está gastando milhões lá fazendo tráfego, às vezes você está anunciando, você está se esforçando, mas ninguém percebe. Então, é o famoso prato de comida no restaurante. Se você entrou no restaurante e não parece bom, você vai deixar de comer. É assim, quando você está lá no self-service, você vai olhando assim, nossa, está com uma cara boa, você vai lá e coloca. Esse aqui nem tanto, às vezes era maravilhoso. Você nunca vai saber, você não colocou no prato. Mas porque não estava bonito, porque não estava apresentável, você não colocou. Então o impacto é esse. Às vezes você tem o melhor produto, mas alguém foi lá hoje, como que eu vou consultar se o seu produto é o melhor? Perguntando para alguém, tendo uma referência, ou dando um Google, entrando no seu Instagram, olhando lá o seu perfil, que é o mais comum. Às vezes você está conversando com a pessoa, o Pedro vira e fala assim, poxa, você conhece a Lúcia lá da Vox? Não conheço, segue ela. Às vezes a pessoa pega na hora o celular e abre. Você está falando para mim que ela é boa, mas a pessoa pegou o celular e abriu para ver. Então, isso muitas das vezes tem um impacto de decidir se a pessoa vai para o próximo passo ou não. E aqui eu não quero, mais uma vez, ter vaidade de falar que a foto é a coisa mais importante. Não é, gente. Foto não é a coisa mais importante, vídeo não é a coisa mais importante, imagem não é a coisa mais importante, mas ela é sua porta de entrada. Se a pessoa nem entrou, o jogo não começou. Ponto. Então, se você, como eu, não gosta de foto, se você, como eu, não gosta, tudo bem, se esforça, faça uma foto, se apresente de forma adequada. E não só foto, o design, qualquer coisa que envolva a imagem sua e da sua empresa. Tá? Porque a imagem atrai e aí depois fica a sua qualidade para reter. Mas, se eu posso dizer, é isso. Não é muito distante, né? Quando a pessoa está apaixonada por alguém, o primeiro contato é físico, não adianta. O que me chamou a atenção foi porque ela é uma pessoa bondosa. Imagina, você não viu isso da primeira vez. A primeira coisa que você conseguiu ver era o que era possível de ver. A imagem da pessoa. E a partir daí você se abriu para qualquer outra coisa. Se você olhou e falou assim, não achei tão legal, ali você já criou um bloqueio. Pode ser que depois a pessoa conseguiu reverter isso. Mas eu falo assim, você pode começar o livro pelo início ou pelo meio. Se você já conquistou pela imagem logo no início, você começa o livro, ou você pode começar pelo meio. A pessoa não gostou da sua imagem, ela vai ter que dar uma puta de uma volta para começar o livro pelo meio. É mais difícil. Eu só vou fazer uma contribuição para a gente encerrar. Eu me lembro que o ano era 2014, a gente estava fazendo nosso primeiro evento em teatro, né? Então quem me segue aí desde o começo, talvez lembre lá no Gino Carbonari, a gente fez o primeiro evento. E eu lembro que eu trouxe um palestrante de São Paulo e ele trouxe a esposa era personal stylist. E eu, na ocasião, dava aula numa escola que obrigava os professores a trabalhar de social, terno, gravata. A gente podia tirar o blazer na hora da aula, mas tinha que estar de camisa e gravata. Imagina isso aí? E não era nem direito, né? Eu dava outro tipo de aula, dava empreendedorismo, ADM, tinha que estar de terno e gravata. E aí eu fui para o evento com terno e gravata. O outro palestrante veio calça de sarja, sapatênis, blazer, camisa para fora, legal. Quando terminou, a esposa dele falou, posso te dar uma sugestão? Eu vi o público que você estava falando para eles. Você reparou que a sua roupa não tem conexão nenhuma com a roupa das pessoas que estavam no público? Eu falei, como não? Porque é um evento corporativo. Ela falou, não, mas as pessoas que estavam ali não estavam com viés corporativo. Elas estavam ali para aprender sobre gestão no tempo.
que é o que vocês estavam falando. Então tinha estudante, tinha um monte de coisa. Essa roupa não tem conexão. E aí começou uma briga. Aí ela me deu algumas dicas. Eu falei, qual roupa que tem que ser? Aí ela me explicou por que você tem que, na ocasião, não usava aliança. Ela falou, por que você usa aliança e você fecha mais negócio quando você tem aliança? Sabia disso? Porque isso aqui remete a compromisso. As pessoas tendem a fechar mais quando você está de aliança. Quando você está de relógio, elas tendem a acreditar que você respeita o tempo. Quando você está com a camisa dobrada aqui é uma coisa, aqui é outra coisa. Quando você está com a camisa para fora é uma coisa, para dentro da calça é outra. Aí ela me mostrou um monte de coisa e falou, ó, para o seu tom de pele pode ser uma calça assim, assim, assim. E eu mudei a partir dali e mudou totalmente a abordagem. As pessoas que começaram a se conectar diferente, então realmente faz sentido. Você pode estar com a roupa equivocada no lugar errado. No lugar certo, mas com a roupa equivocada. E às vezes você está achando que só pelo fato de estar com o timbre da empresa tá legal. Mas talvez a roupa que você está é o que está impedindo você de fechar o negócio, de passar credibilidade, né? Embora a gente, é o que você falou, é a porta de entrada, depois é o que vem o conteúdo mais impactante, né? Isso, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas, e é uma coisa que eu venho estudado com muita frequência já há algum tempo, essa parte de posicionamento de imagem, quanto isso implica, e é absurdo. Parece que não influencia tanto, mas influencia. E eu não digo só, igual você falou, foi bom até você citar o exemplo, porque você estava de terno e gravata. Todo mundo acha que, não, para eu me apresentar bem, eu tenho que estar de terno e gravata, mas eu não gosto de terno e gravata. Não necessariamente. Quem é o seu público? Com quem você vai se conectar? Foi o que ela falou. Ela falou, se fosse um monte de executivo, você estava perfeito. Exatamente. Então, e também, qual é o propósito? O que você vai estar fazendo? Hoje, um monte de gente no início brincou comigo. Pô, hoje você tá arrumado, né? Você tá bonito, que não sei das quantas. É verdade, eu não vou vir assim para tirar foto. Por quê? Porque senão eu chamo a atenção. E eu não quero te chamar a atenção tirando foto. Eu quero que você não me perceba para eu pegar o melhor lance. Se você me percebeu, você vai olhar e posar e fazer aquela cara de sorriso mal feito. Entendeu? E que não é o interessante. Tem gente que brinca e fala assim, pô, mas você pega a gente comendo, fazendo uns negócios. Eu falo assim, exatamente, é isso que eu quero. Para que a pessoa olhe com naturalidade, como se ela estivesse aqui no Jeb. Quando ela vê a foto, ela fala assim, poxa, parece que eu estava lá dentro. Como se eu estivesse emprestando o meu olho. Só que se vocês estão me vendo, então normalmente eu venho, às vezes até de preto, básico e tal, eu não quero ser chamado a atenção. Agora a minha postura era uma outra. E cada ocasião exige uma formalidade, exige uma imagem que você tem que transparecer. Então, isso é uma coisa que a gente tem que se preocupar, não tem como. Não é para você, assim, o empreendedor tem que matar ele dentro dele mesmo. Não é que você vai deixar de ser você, mas às vezes a gente vai se colocando muito em consideração. Ah, mas eu não gosto disso. Ah, por que eu vou me arrumar? Ah, mas dá trabalho. Ah, vai dar calor. Pô, você quer trabalhar ou... Por mim, em casa você faz do jeito que você quiser, mas você está indo trabalhar, a sua imagem também faz parte do seu trabalho. Esses dias atrás eu fui dar uma palestra no Parque Tecnológico, no Grupo Chevrolet, e quebrou os 2 ar-condicionados. E eu tava, como eu tô aqui, só que de blazer. Eu comecei a passar mal. Aí eles fizeram um break para coffee break, e aí eu cheguei pro cara e falei, cara, eu não tenho nenhuma condição de abrir as portas, nada, começou a me dar tontura, cara, porque eu ficava subindo, falando com a galera, interagindo com o microfone, sobe os degrauzão. Aí ele falou, cara, de verdade, bota uma camiseta. Falei, dá uma camiseta de vocês então aí pra eu colocar, porque eu não tô aguentando, cara. Eu tive que trocar a roupa por causa. E foi muito legal, porque quando eu coloquei a camiseta, daí o pessoal. Foi muito legal, porque eles estavam se incomodando com eu de blazer, só que estava naquele momento, não tinha muito o que fazer. Mas tem total sentido. Quer aproveitar e deixar um recado para a mãe? Não é sempre que a mãe está no local. Não, gente, é o que eu falei, não tem nem o que dizer, não tem como expressar isso. Né? Tanto a minha mãe e o meu pai, eles têm, como eu disse, se eu sou grato às pessoas que temporariamente passaram na minha vida, que dirá meu pai e minha mãe. Então eu busco sempre honrar, isso sempre foi ao longo de toda a minha trajetória, honrar, né, tanto o meu pai e minha mãe. Eu levo muito a sério esse mandamento, né, inclusive é o único que vem acompanhado de uma promessa, né, honra pai e mãe e serás feliz. Então eu sempre busquei honrar em toda a minha postura, em tudo que eu fiz. A gente sempre fica preocupado. Então
será que eu vou desagradar meu pai e minha mãe? Será que... E não é porque eu não cresci, não é porque eu não sou adulto e não estou criando minha... Não, é porque realmente eles são pilares na minha vida. E até hoje, às vezes, eu sento ali e falo assim, viu? É assim, assim, assado. Né? E baixo e escuto o que eles têm a dizer. Né? Então, poxa, minha mãe, em todos os momentos da minha vida, inclusive mais um momento que eu posso colecionar, que eu falo assim, minha mãe estava lá. Né? Então, eu não posso nem ir, eu só tenho que agradecer mesmo, porque minha mãe sempre esteve lá. Desde gritando na torcida quando eu jogava futebol, me passava vergonha, né? Mas desde gritando na torcida até estar aqui hoje de novo prestigiando. Então, essa é uma memória que eu posso sempre lembrar. Minha mãe sempre esteve lá. Se eu aprendi hoje a me negar um pouco em prol do outro, é também observando minha mãe. Porque querendo ou não, ela falou que ela chefe é lady, né? E de fato ela é. Ela se formou chefe. Não é só por título não, pra ficar instagramável não. Ela se formou chefe. E ela foi a última a se formar em casa. Todo mundo se formou antes. E aí chegou a vez dela. Inclusive, se vocês observarem, lá no meu Instagram eu fiz questão de deixar, tem a foto fixada. Tem a minha, tem a da minha mãe e tem a do meu pai. Porque é a partir daí que tudo aconteceu. E é exatamente isso que eu narro lá. É isso que eu tenho de legado. Minha mãe sempre esteve ali. E se formou por último porque priorizou a gente. E ensinou a gente a priorizar as coisas corretas. Então, top. Só tenho a agradecer. Eu só queria falar uma coisa aí, o último assunto que vocês estavam conversando, né? Que isso ele é ensinado lá nos tataravós. A primeira impressão é a que fica. Nós agora só apenas estamos aprofundando mais dentro do assunto, né? Mas isso já nos era falado há muito tempo atrás, né? Na época dos meus avós, e é a primeira impressão que fica. Então, às vezes, de repente, para pagar aquela primeira impressão, demora um pouco, né? Demorava para poder pagar aquilo, para a pessoa se mostrar que não é aquilo, até que prova, né? Que é o contrário daquele pessoa pensou na primeira impressão, demora mais tempo. Então, não, né? Trabalhar para que a primeira impressão seja boa, para que a pessoa já chegue e se sinta bem, né? Naquela primeira impressão, naquele primeiro contato. Mas o que mesmo que você quer que eu fale? Vou deixar aqui pertinho para sair no áudio. Viu? Só não deixa ela falar muito não. Porque ela se deixar. Aproveita, quase nunca a gente tem a possibilidade de estar num momento desse empresarial e a gente poder valorizar a família. Que a gente só está aqui por causa da nossa família. Então é uma oportunidade que a senhora tem. Se quiser falar algo para ele, fique à vontade. Ah, sim. O Douglas sempre foi um filho muito, assim, obediente. Mas eu digo assim, que a obediência dele não é cega, né? Assim, no sentido assim, a obediência porque é pai e mãe, aquela coisa, mas é a obediência daquilo que eu e o pai dele fomos colocando no coração dele, que é o temor a Deus. E por ter o temor a Deus, ele faz aquilo que é certo para agradar o coração de Deus, né? Porque nós somos católicos praticantes e temos essa vivência, né? Então, ele foi sendo essa questão do pai e mãe, né? Sempre foi assim. Quando ele não trabalhava, não ficava dentro de casa, ele era meu faxineiro. Mas sempre trabalhou. Meu faxineiro, simplesmente eu pegava e dividia o medido da faxina na casa, eu, a irmã dele e ele. Aí na outra semana nós fazia um rodízio, saía daquele que você fez semana passada e na próxima era outro. Então ele foi formado nas bases mesmo, né? De tudo, né? Enxergando os valores, né? Que precisam ser enxergados, que hoje em dia está sendo muito assim, mascarado, né? As pessoas não enxergam mais os valores. E isso é muito importante, né? A questão que ele falou, a questão lá no início, você disse de pessoas que é artista, mas não conseguem entender, né? Ele tem isso, o fotógrafo fez bem muito no início, foi o primeiro curso que ele fez, né? Não sei se vocês conhecem ou Não conheci isso. Então
ele ajudou muito, fez o Douglas fez o primeiro curso com ele e ajudou muito o Douglas, inclusive antes do Douglas pegar a loja, né? Viajava com ele direto, fazendo casamento fora, né? Que ele é muito forte com eles, casamentos, né? Mas ele é uma pessoa, é um artista, mas ele não se promove, né? A questão do empreendedorismo, eles falam isso. E agora que ele está começando, eu estou vendo algumas coisinhas dele, o Douglas, quando trabalhava com fulano, você tem que fazer mais isso. Agora você está tem ajudando ele. você tem que fazer mais, você tem que fazer mais assim, né? Um baita de fotógrafo, mas não se lança porque não gosta de estar nesse meio, sabe? E ele, as pessoas conhecem mais do tradicional, que é o boca a boca mesmo. Então, coração de mãe, manda um recado final para ele, mas pode falar direto para ele, para ficar para a posteridade. Sim, eu digo para ele, né, ele sabe disso, que a base que eu coloquei nele não pode, a base que eu coloquei assim, eu falo, aquilo que eu aprendi de Deus, que fui ouvindo de Deus, eu coloquei no coração dele, desde criança, né, fui colocando. E isso é uma base que nunca deve ser tirada, né, que deve ser construída mais coisas em cima dela, dentro desses valores, né, dentro dessa visão que ele foi criado, né? Essa base aí dos Borandá, eu acho que é difícil. Parabéns. Salva de palmas, gente. Nunca perca a base. A mensagem da um dos pilares da sua vida, né? E a sua mensagem para ela eu gostei muito, que é a dificuldade que muita gente tem. Minha mãe sempre esteve nos momentos presentes. Olha que legal. Olha, eu sei falando porque eu nunca fiz, a minha prioridade era os meus filhos. Eu já tive salão de beleza, eu entreguei, porque a necessidade de que eu estava muito ausente de casa e eles faltando a presença deles. Aí eu voltei. Agora é sua vez. Aí agora. É isso aí. Gente, gostaram? Muito. Uma pergunta para o Douglas. Mauro, Rafael, Valinho. A do vídeo vai ficar por último, não adianta perguntar, né? Na verdade, não é nenhuma pergunta, mas é para contribuir com o que você falou da questão da imagem que faz diferença, que eu lembrei de quando eu me interessei como consultor de empresa lá em Recife. E aí tinha o pessoal postando as fotos de recebendo a credenciamento, a plaquinha de credenciamento. Aí quando eu vi a página do primeiro rapaz, que era o cara que era bem conceituado lá, e bem zoom na plaquinha dele, ela você vê o reflexo do cara, estava de chinelo e tinha o cachorrinho do lado dele na foto. Aí eu falei, pô, como assim? O cara é um consultor financeiro, está fazendo uma foto desse jeito. Então acabou, assim, prejudicou muito a imagem dele, mesmo sendo um cara conhecido. E aí eu, mesmo não gostando daquilo que você estava falando, você pode não gostar, mas quando você faz, dependendo de onde você está, você contribui para que as pessoas falem, opa, eu preciso fazer isso. Porque eu contratei um fotógrafo em São Paulo, fizemos o ensaio, fizemos a foto, postou a foto profissional. Todos os consultores, depois daquela foto, pegaram aquela foto de modelo, todo mundo fez igual, mesmo que ele não gostava de tirar foto. Você vê que mudou o perfil das pessoas, mudou a foto do perfil, mudou tudo, por conta de um detalhe de você olhar para a imagem de alguém e você fala assim, não ficou legal, você não está profissional. Então, como você falou, a pessoa pode não gostar, mas realmente precisa faz diferente, parabéns pelo trabalho, porque realmente traz valor para as pessoas, o valor que ela não enxerga que ela precisa transmitir. Mas quando ela faz, ela se olha de outro jeito e fala assim, caramba, eu estou enxergando uma coisa que estava lá escondida, agora está na foto, porque a pessoa não gosta de tirar foto, ela não sabe tirar foto, melhor ainda. Você consegue pegar isso, então parabéns pelo trabalho. Obrigado. Na realidade, é uma observação de uma fala sua. Quando eu comecei com você, professor, você colocou assim, você é professor, você é famoso com 40 anos, eu constitui família depois dos 30. Eu posso dizer para você o seguinte, que depois dos 30 também dá para constituir família e dá certo. Tá certo? Eu estou, no final do mês agora, eu vou completar 35 anos de casado e tenho 3 filhos. Outra coisa, eu lembrei de você essa semana, porque na segunda-feira eu fui convidado para fazer semana passada, fui convidado para fazer uma entrevista na Rádio Bauru, e o entrevistador, que é colega de profissão, inclusive, e estudando juntos na faculdade, ele falou, me manda uma foto sua, para publicar, porque o programa é online, é rádio, mas é online. Né?
tinha. Aí eu fiz uma foto do qualquer jeito e fiz um corte do que o iPhone faz, mandei para ele. Ele falou assim, essa não serve. Entendeu? E ele pôs uma, não sei lá, ele achou e pôs uma. Quando eu estava usando uma camiseta que já fazia uns 4, 5 anos que eu não uso mais, eu tinha jogado fora, com a bola toda esgarçada. Ele fez um corte, inclusive, para dar uma escondida. Eu lembrei da camiseta. Entendeu? Não sei onde ele achou. Então, na atual situação minha hoje, com a eleição minha como gestor educacional da IT, eu percebi, inclusive com as suas publicações, que eu preciso, infelizmente, para mim é infelizmente, tá certo? Porque eu nunca me importei com esse tipo de coisa, tá? Inclusive minha esposa reclama muito que não tem fotografia minha, só tem eu bater fotografia, né? E eu preciso ter alguma coisa para quando tiver que apresentar representando a IT, né? Então, daqueles tipos que você falou que você vai fazer, o pessoal nem precisa, porque a gente já precisa combinar alguma coisa e eu preciso ter material como esse, tá? E outra coisa que você falou, Pedro, é o seguinte, agora também eu já me conscientizei, por conta disso que eu acabei de falar, que eu preciso procurar alguma coisa assim, no sentido do profissional de estágio, assim, porque tem que mudar, entendeu? Tem que mudar, porque enquanto antes de novembro eu tinha um comportamento vindo aqui, inclusive, todo dia aqui, né? Hoje eu tenho que representar de uma outra forma a situação. Então eu tenho que me apresentar de uma outra forma. Então hoje eu vi a importância disso também, né? E aquele lance, vai fazer calor para fazer o quê, né? Tem que se adaptar. Quero manter a minha fama de mal. Lembra da música? Muito bom. Aqui, você é uma pessoa de presença, um retoquezinho pequenininho fica beleza. Lucas, minha pergunta é o seguinte: qual foi o seu processo de criação de marca do Douglas Braz Fotógrafo? E aí eu queria que você contextualizasse desde o princípio até o dia de hoje, né, passando por esse período da loja que você comprou, que tem o nome Carrega, que é um nome influente na cidade, e que aí hoje, a parte da sua loja, a última vez que eu visitei, estava o logo da sua marca, inclusive que você pudesse explicar exatamente como foi essa construção, por favor. Toda essa questão de imagem para mim pega bastante, então, como eu disse, é algo que estudo bastante. Não vai demorar muito, eu não consegui ainda finalizar a formatação, mas vou fornecer isso como produto para as pessoas, então a ajudar no posicionamento de imagem mesmo. Mas não foi diferente no processo de construção da marca em si, né? Então, uma coisa que pegou muito foi qual público eu queria atender, como eu queria me comunicar, qual era a impressão que eu gostaria de passar, né? Então, quais eram os projetos futuros para a loja em si, a construção da marca. Então, foi isso que fez com que fosse construído, né, o brasão, que hoje tem do lado do Petras, que é... E também o tipo de fonte, as cores, foi tudo para buscar aí uma visão de algo qualificado, de algo mais premium mesmo, que era a forma como eu gostaria de me posicionar. Então, a base da construção foi essa. Porque eu entendo que existe muito fotógrafo em Botucatu. Existe. Bons fotógrafos, tá? Eu não tenho a pretensão de falar que, inclusive, alguns melhores do que eu. Mas existem posicionamentos diferentes, né? E eu via que esse público, esse posicionamento não estava sendo explorado aqui. E foi aí que eu tive a intenção de atacar essa lacuna que existe em Botucatu. Então, exatamente. Então, foi nesse sentido que eu comecei a criar a marca. Então, as cores, os elementos, tudo isso foi pensando nesse posicionamento. Não sei se era essa exatamente a pergunta, mas houve uma transição, tá? Se for pegar o fotógrafo Douglas lá no início, sem consciência alguma dessa, a minha primeira foto de perfil
existindo. Se ano que vem a gente se encontrar de novo, haverá uma transição entre eles. Porque muita coisa, eu tomei consciência, mas é um processo. A gente não muda assim do dia para a noite. Então tem muita coisa que estou mudando ainda, inclusive em mim. Então esse processo de posicionamento de imagem tem muito a ver com uma transformação de dentro para fora também. Não adianta você só se vestir como um personagem. O personagem acaba, o personagem uma hora cai. As pessoas percebem. Entendeu? Então é necessário haver uma transformação interna mesmo, de você começar a enxergar aquilo como um propósito e o porquê que você vai fazer aquilo. Aí a diferença é total. Mestre. Sim, bom. Bom, Luiz, na verdade não é uma pergunta, mais um depoimento, porque para mim é uma sensação muito grande você sentado ali na frente, ver tudo que você construiu todo esse tempo. Eu lembro do dia que eu estava dando aula de você sentado na cadeira, com alunos ali, e ver você lá, você hoje, o quanto você evoluiu, cresceu. Mas eu tenho certeza absoluta que muito disso daí é responsabilidade sua. Você tem uma característica muito importante que pouco a gente tem quando a gente depara com pessoas que têm um conhecimento a mais do que a gente. Você escuta, você ouve, você processa, você executa. Então, assim, você não é aquela pessoa que escuta e deixa passar. Você é um cara que tem a humildade de parar, escutar e entender, mas isso é base da sua mãe, da sua família, você foi criado assim. Então, isso é uma característica muito importante. De 16, 17 anos de consultoria, eu tive muita gente que eu tentei ajudar, que eu tentei instruir, que eu tentei fazer crescer e não me deram ouvidos. Aconteceu várias vezes, eu me decepcionei muito com pessoas. Esse é um caso que eu não me decepcionei, que eu tenho uma conquista pessoal, uma felicidade pessoal de ver o cara que continuar se tornando. Mas tudo isso é porque você soube aproveitar as oportunidades e soube fazer as coisas acontecerem e continuam assim. Então, eu quero parabenizar você e estou muito orgulhoso e feliz de você, cara. Show de bola. Só uma coisa, saber escutar é primordial. É primordial. Ele realmente tem razão. A maioria das pessoas não sabe fazer isso, não sabe escutar. Ouvem porque você está presente e está falando alguma coisa, mas saber escutar é uma outra coisa. Então, você tendo essa característica sua, é muito importante em termos de negócio, em termos de crescimento, em termos de absorção de conhecimento transmitido pelas pessoas mais experientes. Entendeu? Isso é muito bom. Só ela quer falar aqui. Eu queria aproveitar a oportunidade, né, já que a gente está aqui, primeiro parabenizar ele, porque ele é um jovem e eu achei isso formidável. Eu também comecei a empreender com 21 anos. Eu tenho filho quase nessa idade. É verdade, gente. E eu vejo hoje ela, né, ela hoje trabalha no banco com a minha filha, mas tem 26 anos. E também acho que isso, de ver, né, eu fazendo e então indo correr atrás. Então eu acho, assim, fico feliz. Eu vendo a história dele, fico imaginando a minha e vendo a dos meus filhos hoje. Eu só queria contar uma historinha que vocês falaram da imagem, né? Quando eu conheci meu marido trabalhava numa empresa aqui em Botucatu, chama Embraer. E ele era... Enfim, ele tinha um cargo nessa empresa, só que eu, no começo do namoro, às vezes ele me deixava na minha casa e saía para trabalhar, então ele saía de calça jeans, tênis e camiseta. E tá bom, e fomos levando. Eu sabia que ele trabalhava na Embraer. Um dia um amigo meu chegou no salão, tinha salão, e ele estava de uniforme, com o uniforme da Embraer. E eu olhei e falei assim, nossa, que bonitinho, nunca vi o Cris de uniforme. Daí ele olhou para mim e falou, por que você viria ele de uniforme? Porque ele trabalha na Embraer, né? Daí tem que usar, porque na minha cabeça Embraer era só fazer os aviões, né? Tinha que pôr a roupinha e fazer os aviões. Aí ele falou, mas o Cris não trabalha, não. Ele falou assim, o Cris não é peão. E eu nunca tinha ouvido esse termo. Então eu falei, o que é peão? Ele falou, o Cris não trabalha na produção. Eu falei, onde ele trabalha? Ele brinca, eu falei, Sara, você namora um cara e você não sabe onde ele trabalha. Eu falei, ele trabalha na Embraer, não é? Ele falou, o Cris trabalha na engenharia
outro, ele brincou, ele fez outro patamar. E a hora que ele falou isso pra mim, a primeira coisa que veio, eu pensei assim, por que ele se veste daquele jeito? Foi a primeira coisa assim que eu pensei. Aí eu cheguei nele e falei, por que você se veste assim? Na minha cabeça ele ia daquele jeito porque chegava lá e ele trocava de roupa. E não, ele trabalhava, ele tinha um cargo na engenharia, mas só que ele trabalhava. E aí ele confessou pra mim que ele não era feliz. Ele fazia porque ele foi colocado ali e ali ele fazia, entendeu? Então ele ia, como ele não precisava ver pessoas, falar com ninguém, o trabalho dele era mais no computador, então ele ia daquele jeito. E não desmerecendo os office boys, mas eu falei, eu juro que eu achei então que você era office boy, que você fazia algo, né? E aí foi onde ele falou, mas como assim? Eu falei, não sei, porque a sua imagem representa muito, e eu achava que você trabalhava de uma outra maneira. Hoje meu marido é personal brand, tá? Quem precisar, inclusive. Ele é barbeiro, tem uma barbearia que trata a imagem pessoal, então através do corte ele já te ajuda também a se vestir, até comportamentos. Então é isso. Puxa, traga ele aí. Traga. Tem muita gente aqui precisando. Não falando nada não. Não, mas traga aí, puxa. A gente está precisando de barbeiro no grupo, né? É a coloração da pele. Gente, valeu, foi muito legal, houve história legal, valorização da família, perguntas bacanas, depoimentos bacanas, ouviu, o titã do patrão falando, você não é para qualquer um, né? É isso aí mesmo. E a recíproca é verdadeira. Eu também admiro jovens, quando comecei a dar aula de empreendedorismo, eu olhava para o rosto dos jovens e falava, puxa, tá aqui o futuro do Brasil, né? Tá aqui, tá nisso aqui. A gente tem que puxar eles para eles irem. E hoje quando eu vejo, a gente não tem tanta distância assim, tem 28, mas eu tenho 40. Então não tem tanta distância assim. Não, né? quase nada. Mas quando a gente olha, pouco mais de uma década. Quando você tiver a minha idade, possivelmente você vai estar fazendo coisas tão grandiosas, porque se já está novo fazendo, vai estar fazendo coisas grandiosas. E a gente quer estar vivo para ver, entendeu? Com certeza tem que estar vivo para ver. Porque é disso que a gente está falando. O Brasil precisa de grandes empreendedores com base familiar, base estruturada em Deus. É isso que a gente precisa. Então, muito obrigado por ter compartilhado a história com a gente aqui. Parabéns pela garra. E a gente sempre está à disposição. Nós hoje aqui estamos só aprendendo um pouco da sua história. Talvez alguém diga assim, mas para que ficar ouvindo a história das pessoas? É porque simplesmente ouvindo a tua história agora eu sei vender você para os outros. Agora tem outro sabor para mim falar dele. É ou não é? Então, quando a gente escuta a história da pessoa até o final, a gente valoriza ela, porque a gente aprendeu a vender o trabalho dela. E tenho certeza que quando eu falar de você também vai falar da minha história. Então, quantos insights aqui a gente teve esse bate-papo. Obrigado de verdade. Uma salva de palmas aí.